sobre você e sobre a tua família, na área material também, em nome de Jesus. Amém. Vamos receber o Bispo Queiroz, então. Eu falei Toborote, inauguração essa semana, que é da construção, tinha um grupo lá já, mas ontem inauguramos lá a construção, está tudo pintadinho, nós fizemos lá o salão, muito lindo. O pastor Eric está fazendo um grande trabalho ali em Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia. Aquele bairro chama Toborote, orem por eles. Vamos receber a palavra de Deus, esse homem abençoado aqui, esse filho querido, está bonito, não? Emagreceu, todo de pretinho. Aleluia. Cumprimento a todos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Queria agradecer à Rede Homens, na pessoa do pastor Milton Daniel, e todos que fazem parte da diretoria pelo convite. Me sinto muito honrado de estar com vocês nessa festa. Não é a primeira vez e eu fico feliz, muito feliz de estar. E trago um abraço da IPV ali de Niterói, no Rio de Janeiro. Está comigo também alguns irmãos discípulos aí da igreja, diáconos, estão nos visitando nessa noite, está me acompanhando. Eu tenho uma palavra de Deus para compartilhar com vocês. Abra a sua Bíblia, por favor. 1 Samuel, capítulo 17. 1 Samuel, capítulo 17. Amém? Diz assim a palavra de Deus: e os filisteus ajuntaram os seus arraiais para a guerra e congregaram-se em Socó, que está em Judá, e acamparam-se em Socó e Azeca, no termo de Damim. Porém Saul e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam no vale do Carvalho e ordenaram a batalha contra os filisteus. E os filisteus estavam no monte da banda de Arém, e os israelitas estavam no outro lado, no outro monte, da banda da Quém, e o vale estava entre eles. E saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias de Gate, que tinha de altura 6 côvados e 1 palmo. Versículo 11. Ouvindo então Saul e todo Israel estas palavras dos filisteus, diga comigo, espantaram-se e temeram muito. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 13, por favor. Atos capítulo 13, versículo 22 diz assim: e quando este foi retirado, lhes levantou como rei a Davi, ao qual também deu testemunho e disse: achei a Davi, filho de Jessé, varão conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade. Amém? Pode estar sentado em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Bom, o pastor Milton Daniel já esteve falando um pouco aqui sobre a questão do legado. E a gente entende que o legado é uma herança. A gente entende que o legado são costumes e tradição deixado por uma pessoa. Eu aprendo, meus amados irmãos, uma determinada vez, ele não vai lembrar disso, mas conversando com o pastor Milton Daniel, falou uma frase para mim, falou assim: olha, você quer observar se você é um bom líder ou se você tem um legado? Então você olha para trás, vê se tem alguém te seguindo. Muitos e muitos anos, ele falou isso para mim. A grande questão é que o legado eu vou deixar algumas influências, algumas heranças, que vai influenciar na minha família, vai influenciar no meio em que eu convivo, pode ser no ambiente de trabalho, venha influenciar em uma geração, através das minhas atitudes, através das situações adversas que vão surgir na minha vida, e a maneira em que eu vou reagir, a maneira em que eu vou me comportar diante de situações difíceis, a maneira que eu vou conviver no meio da sociedade e vou demonstrar o meu caráter, tudo vai influenciar em um legado que eu posso deixar. Agora, a verdade que eu penso é que todas as pessoas deixam um legado. Nós podemos, meus amados irmãos, ver
que algumas pessoas deixam um legado bom, através das suas atitudes boas. Mas a gente vê que outras pessoas também deixam um legado ruim, através das suas atitudes erradas, ou seja, as decisões, as realizações. Cada vitória vai escrever a nossa história, vai escrever o nosso legado. E nós temos, meus amados irmãos, não simplesmente no meio cristão, bíblico, a história de muitas pessoas que deixaram um grande legado. Se eu fizer uma pergunta aqui na igreja, quem é que marcou na parte de esporte, principalmente no futebol, a primeira coisa que vem na cabeça de vocês é Pelé, Edson Arantes do Nascimento, considerado atleta do século, porque deixou um legado, não somente de uma disciplina dentro do campo de futebol, mas também fora do campo também, ele deixou um exemplo também de um cidadão, um homem. Então, ele deixa o seu legado também. Ou seja, deixar um legado, meus amados irmãos, não é simplesmente eu escrever uma listinha, ou fazer também uma lista de princípios bíblicos, e colocar na minha geladeira, colocar na minha estante e dizer para a minha família, olha, tem que fazer assim, tem que viver assim, tem que ser assim ou tem que ser assado. Não é assim, mas é viver de uma tal maneira que as pessoas que estão ao meu redor vão ser influenciadas pela minha maneira de viver, as minhas atitudes, que vai influenciar na vida dela também, em querer viver como eu, em querer fazer da maneira que eu faço, porque elas vão a minha maneira de viver vai refletir na vida delas. Ou seja, homens e mulheres de fé vão gerar homens e mulheres de fé. Homens e mulheres que têm o caráter de Deus vai gerar homens e mulheres que têm o caráter de Deus. Homens e mulheres que são apaixonados por vidas, por almas, também vão gerar homens e mulheres apaixonados por almas. E nesse texto, meus amados irmãos, que foi lido de 1 Samuel, capítulo 17, e Atos capítulo 13, mostra a história de duas pessoas, dois personagens que cada um tiveram um legado diferente do outro. Os dois escreveram a sua história, os dois deixaram um legado, um positivo e o outro negativo. A Bíblia mostra, meus amados irmãos, em 1 Samuel, no capítulo 8, que a nação de Israel tinha Samuel, que era usado por Deus para ser o homem que fazia mediação entre o povo de Israel e Deus, era o profeta. E a Bíblia diz no capítulo 8 que ele, chegando numa determinada idade, já não tendo mais condição, ele tenta levantar os seus filhos como juízes, mas a palavra de Deus diz que seus filhos não eram exemplo, não era exemplo para dar continuidade. O povo então pede a Deus que conceda a eles um rei. E agora Deus então levanta o profeta, o rei Saul, para que ele tivesse a grande oportunidade de criar sua história. Diz a Bíblia Sagrada, meus amados irmãos, que esse homem Saul era um rei do jeito que a nação queria, era um homem alto, era um homem bonito, era um homem da tribo de Benjamim. Hoje, ele tinha toda a oportunidade de provar o seu caráter. Ele tinha toda a oportunidade de escrever uma história linda e ter um legado forte e maravilhoso, de deixar um legado privilegiado para nós. Mas, meus amados irmãos, não foi isso que aconteceu. Não é isso que aconteceu nesse homem. No início do seu reinado, ele começou com um bom trabalho. Diz a Bíblia no capítulo 11 de 1 Samuel, que ele foi até usado por Deus para vencer uma batalha com os amonitas. Mas, infelizmente, com o passar do tempo, a história foi se mudando e algumas atitudes entraram na vida de Saul, que marcou o seu reinado com um legado negativo. Porque eu penso o seguinte, o que vai fazer diferença muitas vezes no nosso legado, não é a maneira em que nós iniciamos, mas principalmente da maneira em que nós fechamos o nosso ministério, a nossa vida, o nosso dia a dia. Talvez muitas coisas que você fez que chamou atenção para o bem, mas com o passar do tempo, o seu caráter foi manchado e o seu legado então ele vai ser manchado também. E as pessoas normalmente vão lembrar do seu legado ruim no final da sua história, pelas coisas erradas que você fez. E algumas coisas muito fortes aconteceram na vida de Saul. O primeiro legado negativo que eu vejo sobre a vida dele é o legado da desobediência a Deus. Abra a sua Bíblia, por favor. 1 Samuel capítulo 13, versículo 8. 1 Samuel capítulo 13, versículo 8. Diz assim. 1 Samuel 13, 8.
Esperou 7 dias até o tempo em que Samuel determinara. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se espalhava dele. Então disse Saul: trazei-me aqui um holocausto e ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. E sucedeu que, acabando ele de oferecer o holocausto, eis que Samuel chegou e lhe saiu ao encontro para o saudar. Então disse Samuel: que fizeste? Disse Saul: porquanto via que o povo se espalhava de mim, e tu não vinhas nos dias abrasados, e os filisteus já se tinham ajuntado em Miquimás, eu disse: agora descerão os filisteus sobre mim a Gilgal, e ainda a face do Senhor não orei. E me constrangi e ofereci holocausto. Então disse Samuel a Saul: obraste neciamente e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, porque agora o Senhor teria confirmado o teu reinado sobre Israel para sempre. O que aconteceu, meus amados irmãos? A Bíblia mostra no histórico aqui, em 1 Samuel capítulo 10, versículo 8, que o profeta Samuel havia dado uma ordem a Saul, que ele esperasse 7 dias, e quando desse o 7º dia, o profeta Samuel estaria oferecendo o sacrifício a Deus, porque a Bíblia diz que ele tinha autoridade para isso. Mas no texto que foi lido, mostra o rei quebrando o mandamento do Senhor. Deus ordenou para que somente os sacerdotes tinham autoridade para oferecer os sacrifícios. E agora, meus amados irmãos, ele quebra alguns princípios. O rei não podia usar do seu poder como para governar a sua nação, para passar na frente do profeta, para passar em algo que não competia. Ele ofereceu sacrifício, mas Saul não era um líder espiritual na nação, ele era um líder do governo, ou seja, Saul precipitou e ofereceu sacrifício sem a autorização de Deus. O que é que nós aprendemos, meus amados irmãos? Para mim e para você que somos homens nessa noite sobre o legado, nós temos que passar para a nossa casa, para os nossos filhos, a desobediência a Deus. Ensinar para aqueles que estão abaixo de nós, meus amados irmãos, que nós temos que honrar os profetas da casa do Senhor. Ensinar para os nossos filhos que temos que honrar os diáconos, os presbíteros e aos pastores, que mesmo eu estando em condição de rei, mesmo eu sendo um doutor, um advogado, alguém bem alto formado, eu não posso passar na frente do líder espiritual, porque se Deus levantou ele para governar lá fora, Deus levanta os líderes para governar dentro da sua casa. E a Bíblia diz que ele quebrou esse princípio, esse legado de autoritarismo, de desobediência a Deus, usando da sua posição para mandar na igreja, desrespeitar. E em segundo lugar, eu aprendo o segundo legado negativo: relaxamento com a obra de Deus, relaxamento em fazer as coisas de qualquer maneira. A Bíblia diz em Jeremias 48:10 que maldito é aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Quando você abre a sua Bíblia, no capítulo 15, a partir do versículo 1, Deus dá uma nova ordem a Saul, e diz a eles, meus amados irmãos, que eles tomassem a direção de uma luta, que eles fossem até os amalequitas e destruísse toda aquela nação, destruísse os homens, as mulheres, os filhos e até mesmo os neném, até os de peito, destruísse todos os animais e, acima de tudo, o rei Agag. Por que Deus fez isso? Porque a Bíblia nos ensina que Deus usava uma nação para trazer juízo sobre uma outra nação que podia ter andado em rebeldia. E a Bíblia nos mostra que quando a nação de Israel estava saindo da terra prometida e estava passando, meus amados irmãos, na terra das palmeiras, os amalequitas impediram deles passarem. E Deus agora manda o profeta Saul, o rei Saul, para que ele trouxesse um juízo sobre os amalequitas. E a Bíblia diz que ele desobedece mais uma vez, porque ele pega, ele mata os homens, ele mata as crianças, ele mata as mulheres, mas ele poupa agora o melhor do gado, e poupa também o rei Agag. E quando o profeta Samuel chega e vai conversar com ele, e aí pergunta para ele: escuta, você executou exatamente o que Deus mandou você fazer? E aí ele falou assim: eu executei, eu fiz tudo, matei os homens, matei as mulheres, matei as crianças. E aí o profeta pergunta: mas que balido de ovelha é esse?
Ah, mas essas ovelhas aí eu não matei, porque eu separei elas para oferecer ao Senhor, para sacrificar ao Senhor. E poupou também a vida do rei Agag, quando Deus havia determinado, meus amados irmãos, que ele destruísse todas as pessoas, todas as crianças, todos os animais, o rei Agag. Mas ele achou que poderia fazer as coisas da maneira dele. Ele achou, e muita gente acha, que não tem nada a ver. E aí eu quero dizer para mim e para você qual é o legado que nós temos deixado com as ordenanças de Deus na nossa vida, no nosso ministério, na igreja e sacerdotal, em casa, nas obras de Deus. Nós temos feito a obra pela metade de qualquer jeito, e Deus vira para ele e diz assim: olha, diga a ele, profeta Samuel, que eu não tenho tanto prazer nos sacrifícios, que o obedecer é melhor do que o sacrificar. Tem muita gente, meus amados irmãos, que acha que pode fazer as coisas de Deus de qualquer maneira e depois trazer uma oferta agradável a Deus, que vai ficar tudo bem com Deus. Ele acha, meu amado irmão, que pode até jogar na lota e na loteria, que vai ganhar um dinheiro bom e depois traz um dízimo abençoado e Deus vai abençoar ele. Deus diz para mim e para você nessa noite que nós precisamos deixar um legado de obediência, que obedecer é melhor do que o sacrificar. E Deus diz, meus amados irmãos, que estaria tirando o reinado da vida dele pela desobediência. Ele traz um legado de desobediência a Deus. Ele traz um legado de relaxamento com a obra de Deus. Diga para a pessoa que está do seu lado: é melhor obedecer do que sacrificar. Terceiro lugar, ele deixa um legado de covardia e falta de confiança em Deus. No texto que foi lido, meu amado irmão, diz a Bíblia Sagrada que Israel estava ali, e os filisteus comparecem diante da nação de Israel e fazem um desafio. E aparece um homem alto, de 3 metros, 6 côvados e 1 palmo, e eles desafiando a nação de Israel. E eles dizem assim: olha, vamos lutar. Se vocês tiverem aí um guerreiro que possa me vencer, nós filisteus vamos servir a nação de Israel. Porém, se nós o vencermos, vocês se tornarão nossos escravos. E agora diz a Bíblia no texto que foi lido, o último versículo, versículo 11, que quando Saul ouviu todo Israel essas palavras, eles espantaram e tremeram muito. Eu quero dizer para mim e para você que a nação de Israel, através dos seus pais, tinham deixado grandes legados, e Saul conhecia as histórias de Israel. Saul conhecia os legados de algum homem. Quando Deus fez com que a nação saísse do Egito, Deus, meus amados irmãos, fez com que eles passassem no mar a seco. Deus abriu o mar para que eles pudessem passar. Diz a Bíblia Sagrada que por 40 anos eles andaram ali no deserto. As suas roupas não se rasgaram, seus sapatos não se consumiram. Quando eles tinham fome, Deus mandava o maná. Quando eles tinham sede, Deus fazia jorrar a água da rocha e saciava a sede da nação de Israel. 40 anos, amados irmãos, quando o calor lhe estava intento, Deus se manifestava naquela coluna de nuvem para que eles pudessem caminhar. Quando o sol estava forte, mas quando a noite chegava, o frio era intenso. Diz a Bíblia que Deus se manifestava numa coluna de fogo para que eles pudessem caminhar. E Saul conhecia essa história, meus amados irmãos. Saul sabia dessas coisas que eu estou dizendo para você. Mas sabe de uma coisa? É que Saul, no seu reinado, ele não se preocupou em deixar um legado de guerreiro. Ele estava se preocupando cada vez mais. O reinado dele era de posição, de beleza. Era um reinado, meus amados irmãos, de poder. Era um reinado, meus amados irmãos, de inveja. E aí, em vez dele se preocupar com a situação caótica da nação que ele liderava, ele estava mais preocupado com a sua posição. Saul, meus amados irmãos, ele gerou sim, ele deixou legado sim, mas de soldados covardes. Ele deixou sim, meus amados irmãos, um legado de soldados fracos, medrosos. Agora você sabe, meu amado irmão, minha amada irmã, por que os soldados de Saul não mataram o gigante? Vocês sabem por quê?
eles não mataram gigante? Porque Saul também não matava gigante. Só mata gigante, meus amados. Só pode determinar que matem gigante quem mata gigante. Você pode mandar o seu filho ler a Bíblia se você lê a Bíblia todo dia também. Você só pode cobrar oração na sua casa se todos olharem para você e ver você orando todo dia. Você só pode cobrir cela das pessoas se você também amar a cela, porque o legado ele vai começar a se realizar na minha vida primeiro. Saul não matava gigante e os seus soldados também não podiam matar gigante, porque Saul não matava gigante. Se você quer deixar um legado, o legado, meus amados irmãos, ele vai começar em ser na minha vida primeiro. Eu vou querer mostrar um caráter, vou viver uma vida de amor a Deus, uma vida de caráter cristão, uma vida de fidelidade com a palavra de Deus, uma vida de fidelidade com a oração. Eu vou amar a célula, aí as pessoas vão olhar para mim e as pessoas podem me seguir, porque é o reflexo daquilo que eu estou vivendo. Amém ou não amém? Só pode matar gigante, e se não matar gigante, quem mata gigante? Ele não matava gigante. Os soldados deles, ele criou soldados medrosos. E aí diz a Bíblia, lá em 1 Samuel, capítulo 28, que o pior de tudo, o legado dele, é que diante de uma situação caótica em que Deus tira a nação de Israel, ele vai procurar uma ajuda onde? Uma feiticeira. Ele vai findando a sua vida, cada vez com um legado pior. E ele busca ajuda lá em 1 Samuel, capítulo 28, naquela feiticeira. E aí, meus amados irmãos, começa a entrar em cena, bispos Elias. Um rapaz, um jovem de 16, 17, alguns anos, aí onde a história dele, com outro legado, com uma outra história, onde a Bíblia diz em Atos, capítulo 13, versículo 22... que Deus traz agora uma palavra sobre ele, diz que ele é um homem segundo o seu coração. Deus havia dito em 1 Samuel 15, 23, que estava rejeitando Saul, e dá ordem agora em 1 Samuel, no capítulo 16, no versículo 13, para que o profeta Samuel viesse ungir a vida de Davi. E agora Deus dá o próprio testemunho sobre ele, em Atos 3, 22. Achei em Davi um homem segundo o meu coração. Davi reinou por 40 anos, Davi reinou 7 anos em Hebrom, e reinou 33 anos, meus amados irmãos, em Jerusalém. Em 1 Reis, no capítulo 15, versículo 5, a Bíblia diz que ele fez tudo que era reto aos olhos do Senhor, e não se desviou de tudo que o Senhor ordenara, a não ser naquela causa de Urias e de Betseba. E aí, meus amados irmãos, eu vou falar de Davi, de um legado que marca a minha vida, na qual eu aprendi muitas coisas e a gente tenta viver com os bons legados. Eu poderia dizer aqui, meus amados irmãos, é claro que existem vários homens na Bíblia que deixaram um grande legado. O que não falar de Abraão, que era um homem considerado um homem de fé, amigo de Deus, a Bíblia diz em Tiago, capítulo 2, versículo 23. O que não falar, meus amados irmãos, de Moisés, um homem que Deus mostrava a sua glória a ele, e um homem que a Bíblia diz que Deus falava com ele face a face. O que não falar, meus amados irmãos, do apóstolo Paulo, que deixa um legado de fidelidade, mesmo diante das adversidades. O que não falar do apóstolo Paulo, um homem que mostra para nós um legado de perseverança na fé, mesmo em sua fidelidade com Deus e as adversidades batendo na sua porta. O que falar do apóstolo Paulo, um homem que tinha um legado de dedicação intensa no ministério. Mas diz a Bíblia Sagrada, meus amados irmãos, que Davi era um homem segundo o seu coração. E dentre alguns legados, algumas coisas que Deus colocou no meu coração para compartilhar com você, que me chama a atenção. A primeira coisa que eu queria dizer para você que marca o meu coração em relação a Davi, que Davi tinha um coração quebrantado a Deus. Davi tinha um coração quebrantadíssimo a Deus. A Bíblia diz no Salmo 51, 17, amados, que Deus não resiste um coração quebrantado. Quando Davi errava e quando ele errou diante de Betseba e de Urias, no Salmo 51 ele comparece diante de Deus assim: Deus, não retira de mim o teu espírito, mas restitui-me a alegria da salvação. A Bíblia diz que Deus resiste aos soberbos e dá graça aos humildes.
Davi errava, meus amados irmãos, mas posteriormente ele comparecia diante de Deus e chorava, arrependido, quebrantado, e buscava a misericórdia de Deus. Deus sabe tudo, meus amados irmãos, mas é necessário que a gente tenha um relacionamento com Ele. A Bíblia nos mostra o salmista dizendo no Salmo 25, versículo 11: por amor do teu nome, Senhor, perdoa as minhas iniquidades, porque são grandes. O salmista escreve também no Salmo 27, o Senhor é a minha luz, é a minha salvação, a força da minha vida. Ainda que o meu pai e a minha mãe me desampare, o Senhor jamais me desamparará. Que coisa! Tenha sempre o coração quebrantado. Mostra para a tua casa, para os teus filhos, seu temor a Deus. Que na hora do café da manhã, na hora do almoço, traga a memória de que é Deus que dá o café da manhã, de que o almoço que está na mesa vem de Deus, que se você tem saúde é porque Deus está te proporcionando você trabalhar, de que tudo que você traz para casa é bênção de Deus. A Bíblia diz que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Um homem começa a se mostrar sábio, não é quando tem uma conta bancária privilegiada, não é quando tem fama, não é quando tem dinheiro, mas é quando ele reconhece que não é nada e que precisa de Deus na tua vida. Aleluia, aleluia. Seja temente a Deus, seja quebrantado a Deus. Segundo lugar, eu aprendo com Davi, meus amados irmãos, é que a Bíblia mostra que ele era sempre dependente de Deus. No Salmo 121 está escrito: eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. De onde tem vindo o teu socorro? Tem três tipos de pessoas, meus amados irmãos. Aquelas pessoas em que o socorro dela vem dela mesmo, da sabedoria dela, da fama dela, do dinheiro dela. A Bíblia conta uma história, uma parábola em Lucas capítulo 12, versículo 16, que um homem era rico. E muitas pessoas têm um grande problema, talvez você conhece alguém assim, que o problema dele é falta de dinheiro, mas o problema desse homem era outro. Diz a Bíblia que o celeiro dele estava tão abarrotado, que não tinha onde colocar mais. Talvez era um fazendeiro muito rico, não tinha onde colocar os alimentos que ele colhia, os gados que estavam multiplicando, e ele diz assim: então, eu vou fazer o seguinte, eu vou derrubar todos esses celeiros, vou construir outros celeiros maiores, e vou dizer para minha alma: alma, descansa, bebe, folga. Mas assim diz o Senhor: louco, nesta noite pedirão a tua alma, e o que você tem reservado? Aquele homem, meus amados irmãos, a confiança está nele. Uma pessoa falou para mim há uns tempos atrás, falou assim: olha, o meu Deus está aqui, carteira cheia. Porque em muitas pessoas a confiança dela está no dinheiro, está na posição, está na fama. Jeremias capítulo 17 diz assim: maldito é o homem que confia no homem, maldito é o homem que a sua confiança está no seu diploma, na sua conta bancária, na sua força, mas bendito é aquele que a sua confiança está no Senhor. Muitos confiam em si, outros confiam em outras pessoas. Eu só viajo se eu levar o meu carro no melhor mecânico, eu só vou fazer essa cirurgia se for no melhor médico do Brasil. Ei, a sua confiança está em quem? No outro homem ou em Deus? E tem aqueles que a confiança está no Senhor. O salmista escreveu no Salmo 125: os que confiam no Senhor serão como o monte Sião, que não se abala e permanece para sempre. A confiança de Davi não estava no seu reinado, não estava no seu tesouro, não estava na sua posição, não estava na sua fama conquistada, estava no Senhor. Espere as suas conquistas em Deus, dependa em Deus. Davi vivia na dependência de Deus, Davi confiava em Deus, Davi esperava no Senhor, Davi consultava o Senhor em tudo. Em terceiro lugar, eu aprendo que Davi defendia e lutava pela causa de Deus. Está naquela situação, e eles ali amedrontados, com medo.
E ele chega, escuta, o que está acontecendo aí? Não, segura aí, garoto. Fica fora dessa. Vai cuidar das ovelhas do pai. Não. Quem é esse incircunciso filisteu que ousa desafiar o exército do Deus vivo? Tentaram pegar lá a armadura de Saul, colocar nele, ele falou não. Tentaram amedrontar ele. Quem é esse incircunciso que ousa desafiar o exército do Deus vivo? Com a sua confiança naquela tiradeira, nas pedrinhas, ele atirou aquela pedra, o gigante caiu e todos glorificaram o nome do Senhor, porque ele defendia e lutava pela causa de Deus. Mateus 6,33, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Priorize o reino de Deus, busque ao reino de Deus em primeiro lugar na sua vida. E aí diz a Bíblia Sagrada, meus amados irmãos, que lá em 1 Samuel, no capítulo 1 e versículo 1 e 2, capítulo 22, versículo 1 e 2, que ele se retira para aquela caverna, bispo Elias, e quando ele chega ali tinha 400 homens, mas não eram boas pessoas não, eram homens pilantras, despreparados, homens devedores, homens sem caráter, e diz a Bíblia Sagrada que ele se une àqueles homens e começa a ser o chefe deles. Começa a passar a vida, começa a passar legado, e a Bíblia vai mostrar, meus amados irmãos, lá em 1 Crônicas, no capítulo 10, que aqueles 400 homens endividados, mau caráter, que não valiam nada aos olhos da sociedade, se você olhar na sua Bíblia, aparece o seguinte: os valentes, ou os heróis que Davi teve. Por que esses homens se tornaram guerreiros? Porque Davi era guerreiro. Por que esses homens mataram um gigante? Se você abrir a sua Bíblia lá em 2 Samuel, no capítulo 21, versículo 22, diz que os gigantes ali foram matados por Davi e pelos seus servos. Por que eles matavam também? Porque eles viam Davi matar. Então, meu amado irmão, ore para que o seu filho ore também. Leia a Bíblia e ame a palavra de Deus, honre a Deus, para que aqueles que estão atrás de você vejam em você. Esses homens viram em Davi esse legado de guerreiro. Ele transformou e passou vida para esses homens. Esses homens foram transformados pelo que eles viam. Davi, meus amados irmãos, quando foi tentado se influenciar pelos homens, ele diz assim: olha, eu já lutei com um leão e protegi as ovelhas do meu pai. Eu também defendi contra o urso que queria comer as ovelhas do meu pai. Ou seja, ele tinha um legado. Ele não simplesmente mandava os outros fazerem. Ele era um adorador. Ele sempre vivia na dependência de Deus. E ele sempre lutava pela causa de Deus. Como é que tem sido o nosso legado? E aí, meus amados, quais os privilégios que Davi teve com essa fidelidade? Quais os legados que ele deixa para mim e para você nessa noite? Quais os privilégios que ele teve através desse legado? 1 Samuel capítulo 5, 2 Samuel capítulo 5, versículo 10, está escrito na sua Bíblia assim: e Davi se ia cada vez mais aumentando e crescendo, porque o Senhor Deus dos exércitos era com ele. Quando Deus está na frente, a gente cresce. Mesmo no cárcere, José era abençoado. Deus tira ele daquela condição, escreve um legado e coloca ele como governador do Egito. Segundo lugar, com o legado desse, o que Deus fez na vida dele? Deus deu a Davi um trono. Você quer que Deus te coloque no trono? Você quer que Deus te honre? Pastor Milton Daniel falou outra frase que eu gostei muito: honre ao Espírito Santo em oculto e ele vai te honrar em público. Deus deu a ele um reino de vitórias. 1 Crônicas capítulo 11, versículo 2, Deus falou para ele: tu apacentarás o meu povo Israel, e tu serás chefe sobre o meu povo de Israel. Terceira vantagem: o próprio Deus era o protetor de Davi. Aonde está isso, bispo? 1 Crônicas 18:6. O Senhor
o guardava por onde quer que ele ia. E em terceiro lugar, que mais marca para mim, que da geração de Davi nasceu Jesus, nasceu Messias. Um anjo apareceu para José em sonho e disse: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Agrade o coração de Deus, agrade o coração de Deus. Quando você abre a sua Bíblia, meus amados irmãos, nos últimos conselhos que Davi deixa para o seu filho, ele chama o seu filho e diz assim: Salomão, seja homem. 1 Samuel, lá no final, capítulo 19, ele chama Salomão e diz assim: olha, Salomão, o papai não vai deixar para você ouro, nem prata, nem fazendas, nem tesouro, porque ele pega tudo que ele tinha, e ele dá ouro para as obras de ouro, prata para as obras de prata, mármore, pedra, e diz assim ainda: porque eu amo meu Deus, o meu tesouro particular, eu entrego ao meu Deus. E ele diz: Salomão, vem cá, meu filho, papai não vai deixar para você nem ouro e nem prata, que o papai vai deixar para você é um legado. Serve o Deus do teu pai com integridade, com fidelidade. Se você, Salomão, buscar o Deus do teu pai, como o teu pai busca, Deus vai se deixar ser achado por você. Porém, se você o rejeitar, Deus te rejeitará também. Eu tenho 3 filhas. Quando eu era um homem de Deus, sabe o que eu pensava, Wellington? Eu falava: vou comprar 3 casas, deixar uma casa para cada uma. Ver se eu deixo um bom dinheiro também na caderneta para cada uma. Aí eu morro tranquilo. Aí eu me tornei homem de Deus. Eu não tenho que deixar casa para filho, não. Eu tenho que deixar uma fé e um caráter de Deus. E Deus vai honrar e vai dar para elas. Quando Salomão pegou o reinado, diz a Bíblia Sagrada que Deus apareceu para ele e falou assim: o que você quer que eu te dê, rapaz? Se fosse hoje em dia, muitos homens iam dizer assim: me dá um carro do ano, me dá um jatinho, me dá um jato, uma casa na ilha, na praia. Ele falou: olha, não quero ouro, prata, nem a vida dos meus inimigos. Quero que o Senhor me dê sabedoria que o Senhor deu para o meu pai, para eu saber entrar e sair diante das nações de Israel. Deus falou assim: olha, porque você não pediu ouro, prata, nem fazenda, nem a vida dos seus inimigos, você terá a sabedoria que você está pedindo, mas você terá ouro e prata, como nenhum rei antes de você teve, e nenhum rei depois de você terá. Aplauda ao Senhor por isso. Amém. Qual é o legado que você está deixando? Qual é o legado, homens? Qual é o legado que você está tendo aí, meu amado? A Bíblia, para me fechar, em 2 Reis, capítulo 4, versículo 8. O profeta Eliseu passava todos os dias diante daquela casa de uma mulher rica, e ela observava a postura, as atitudes, a maneira do profeta Eliseu. E depois de muito ela observar, ela chamou seu esposo e diz: meu marido, vem cá. Eu tenho observado que este homem que sempre passa por nós é um santo homem de Deus. Ela não tomou uma decisão ou posição na primeira olhada, na primeira passada. Ela observou as atitudes, a postura e o caráter do profeta Eliseu. Aí depois, ela chamou o marido e falou assim: eu já observei, esse homem que sempre passa por nós é um santo homem de Deus. Marido, prepara um quarto para ele. Nesse quarto você coloca uma cama, uma mesinha e um candeeiro. Todas as vezes que ele passar por aqui, traz ele para dormir na nossa casa. Qual é o legado que você tem deixado, meu irmão? O que nós estamos escrevendo a nossa história? As pessoas estão olhando para nós, as nossas atitudes estão escrevendo a nossa história, a nossa postura está escrevendo a nossa história. Como diz o pastor amigo Daniel, as pessoas estão olhando para você, e aí diz ele que olha para trás, vê se tem alguém te observando e te seguindo, porque o seu legado, a sua história,
vai ser escrita através das suas atitudes. Amém? Você recebe essa palavra em nome do Senhor Jesus? Aplauda ao Senhor em nome do Senhor Jesus. Isso, Zé Elias. Aleluia, vamos ficar de pé. Os jovens estão precisando enxergar alguma coisa a mais em nós. As crianças estão precisando enxergar algo mais das nossas vidas. Os não crentes estão precisando. Deus falou ontem e falou hoje muito mais. É você. Fala comigo assim, sou eu. Eu posso mudar o Brasil. Eu posso mudar a minha vida. Eu posso mudar pessoas. Diga, o Espírito de Deus está em mim. Aleluia. Nós vamos... Aí você diz, não, bispo, mas eu não tenho esse poder, eu já tentei tanto. Quem sabe? Começa pela oração. Os discípulos de Jesus não pediram para Jesus ensiná-lo a andar sobre as águas, nem multiplicar pães, nem expulsar demônio, pediram para ensinar a orar. E aí Jesus ensinou, e começou assim, Pai nosso que está no céu, seja santificado, venha o teu reino. Comece a orar assim, o que é que o Senhor quer? O que é que o Senhor manda? Eu sou teu servo. O que é que o Senhor quer que eu viva? O que é que o Senhor quer que eu fale? Onde o Senhor quer que eu more? O que é que o Senhor quer que eu faça? Comece a perguntar ao Senhor, porque Ele é o Senhor. E esse é um bom começo, aprender a orar. Perguntar ao Senhor o que Ele quer de nós, aonde Ele nos quer, como Ele quer que você cuida, que você fale, que você dirija. E a Bíblia é o começo disso. O que está escrito não precisa Ele falar. Eu só sei que Deus existe. Eu sei que Deus é real. Eu sei que não há nada impossível para Ele. E se você andar com Ele, com certeza, sua vida será de paz. E você vai morar no céu por toda a eternidade. Tem alguém nessa noite que, ouvindo a palavra de Deus, quem sabe está longe dos caminhos do Senhor, ou decidiu entregar sua vida ao Senhor Jesus nessa noite, para receber esse Espírito Santo, receber a salvação de Deus, e para essa vida e para a eternidade. Vem cá, eu quero orar por você, vem cá, pede alguém para vir com você, vem cá, sai do teu lugar e vem cá. Você quer ir para o céu? Você quer que Deus te direcione nessa vida? Você quer voltar para Jesus? Vem cá. Você é pai, mas a sua vida está desengonçada, vem cá. Você é filho e está fazendo tudo errado, não obedece seu pai, vem cá. Você é mulher e quer a salvação da sua família, vem cá. Deus está vivo, Jesus é real, a salvação pode mudar a história. De repente você fez tudo errado até agora, mas você quer recomeçar. Enquanto tem vida, tem esperança. Abraão começou aos 75 anos. Tem jeito de começar. Vem cá. Abraão começou a andar com Deus aos 75 anos e Deus mudou a história. Sai do seu lugar, vem cá. Os irmãos ajudem aí, por favor. Ajudem as pessoas a chegarem, não é? Vem cá, em nome de Jesus. Sai do teu lugar e vem cá. Hoje é dia dos pais, é dia de bênção, é dia de buscar ao Senhor pela família. Deus está falando conosco, e Deus quer mudar através de nós, começando em nós. Começa com você, receba Deus como o Senhor da sua vida, e começa uma nova história. Vem cá, tem que vir, tem que obedecer, tem. É um passo de fé, é um passo de esperança, é um passo de humildade. Eu preciso de Deus na minha família, eu preciso de Deus na vida dos meus filhos, eu preciso de Deus no meu casamento. Vem cá,
eu fiz tudo errado até aqui, ou eu fiz algumas coisas erradas e a consequência está muito forte, ou eu tenho tentado, mas não tem dado certo. Eu quero Deus na minha vida. Vem cá. Eu quero mais de Deus. Eu quero Deus completamente. Eu quero obedecer a Deus. Eu quero aprender com Deus a viver. Vem cá. Quem sabe você tem sido um homem de sucesso, uma mulher de sucesso, mas você falta paz na sua vida. Vem cá, pede um irmão para vir com você. Ajude as pessoas a virem. Você que é filho, vem cá, vem. Você que tem um nome completamente diferente, ninguém tem o seu nome. Davi, o único Davi da Bíblia, mas conhecia Deus, ficou mais conhecido que todos. Vem cá, vem. Não sei porquê, mas é você mesmo que tem um nome diferente. Vem cá. Deus quer tocar em você nessa noite. Entrega a sua vida para Jesus. Totalmente. Sai do teu lugar e vem cá, vem. O teu toque abriu os olhos do meu coração. Vem cá, vem. O que você vai deixar para os seus filhos? Que palavra poderosa. Entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar, vem cá, vem cá, vem. Aquilo que me você que quer uma mudança na sua vida. Saul acabou se suicidando. Tem gente pedindo a morte, querendo morrer. Não deu conta. Não é que você não deu conta. Sozinho ninguém dá conta. Só com Deus. Que a gente vence a nossa carne, que a gente vence a nossa vontade, que a gente faz o que Deus quer. Só com Deus a gente tem força. Vem, você também, vem, sai do teu lugar e vem. Nós vamos participar da ceia, mas Deus falou com você, vem cá. Põe a mão no seu coração e diga: Deus, eu não quero apenas ser feliz, eu quero deixar um legado. Eu quero deixar os meus filhos muito melhores do que eu, com muito mais comunhão com Deus, com muito mais do Senhor. Diga: Deus, eu quero melhorar a minha descendência, melhorar o Brasil. Ajuda-me, Senhor, a viver a tua santa palavra. Amém. Comece com pequenas coisas, com pequenas decisões. Veja essa mensagem de novo no YouTube. Pontue mesmo, humildemente. Peça ao Espírito Santo para te direcionar. Nós vamos participar da ceia nessa noite. Você quer participar, precisa participar. Olha o que a Bíblia diz: quem não comer deste pão e beber desse vinho, disse Jesus, não tem parte comigo. É Jesus que falou, João capítulo 6. Agora ele diz o seguinte também: para comer tem que se examinar. Comer em pecado é problema. É preciso arrepender, pedir perdão e dizer: Deus, eu vou recomeçar. Eu quero recomeçar. Eu não quero que o Senhor se afaste de mim. Eu quero continuar andando com o Senhor. Então me perdoe nisso. Confesse. Confessar é falar o que está fazendo de errado e pedir perdão. Fala aí com Deus enquanto a gente ora pela ceia. Nós falhamos às vezes falhamos muito. Se somos dominados pelo pecado e precisamos de libertação, só aceitando Jesus e recebendo o poder do Espírito Santo em nós, querendo que o Espírito Santo nos guie, é que a gente pode vencer as vontades da carne, só. Mas às vezes a gente tropeça, e diz a Bíblia que Deus permite que a gente tropece para que a gente saiba que todos falham.
todos precisam de Deus. Então fala com Deus aí e vamos nos preparar para participar da ceia. Vamos, Pai, nós queremos te adorar pela tua palavra. Queremos te adorar porque o Senhor enviou o teu Filho para morrer por nós, pelos nossos pecados. E nós temos salvação no Senhor e somos perdoados através do sangue de Jesus. Nós queremos ser como Davi, papai. Às vezes tropeçamos, mas nos perdoa. Perdoa os teus filhos que estão clamando, pedindo, implorando. Perdoa, Senhor, os pecados. E não somente isso, fortaleça-os, enche-os do teu Espírito para ficarem mais resistentes a tentações. Por misericórdia, Pai. O Senhor tem tudo para a gente vencer. Fortalece os homens, fortalece as mulheres, os jovens. Recebe o nosso clamor. Não podemos deixar de participar, não podemos participar de qualquer maneira. Então, Senhor, nessa noite, purifica-nos mais uma vez, perdoa-nos mais uma vez, porque precisamos da vida que vem do Senhor, precisamos do Senhor na nossa vida. Por misericórdia, queremos participar discernindo o teu corpo é santo, eu pertenço ao teu corpo, pertenço à tua igreja, preciso viver santamente. Nos perdoa, Senhor, e nos faça aptos de participarem do teu corpo na terra, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Nós consagramos ao Senhor o pão e o suco de uva, e o tomamos e comemos em nome de Jesus. Ele disse: tomai, comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. E depois de cear, tomou o cálice dizendo: isso é o meu sangue, é a minha vida que eu dou em resgate de muitos. Tomai e comei, disse ele. Bebei dele todos, disse ele. Vamos participar da ceia do Senhor. Dia de ceia é dia de cura, é dia de vida, é dia de renovação, é dia de conserto. Pode estar sentado e bem ligado com Deus. Não sai do lugar, não sai antes de ter. Que palavra de Deus poderosa. Legado. Aquilo que você vai deixar para marcar a sua história. Davi deixou um legado muito maravilhoso. Para Salomão e para a gente também. Temer ao Senhor. Amá-lo acima de tudo. O que os seus filhos têm enxergado em você. O que as pessoas enxergam em você. Elas enxergam temor ao Senhor. Aí, com isso, com o temor do Senhor, vem muito mais coisas, vem prosperidade, vem alegria, vem satisfação, vem vida plena. Agora, o temor do Senhor é o princípio de tudo. Se posicione nessa noite, começa hoje, posiciona para ter um coração que agrade a Deus. Faça a vontade de Deus, foi o que Deus falou sobre Davi. Um homem segundo o meu coração, que faz a minha vontade. Tome uma decisão hoje de fazer o que Deus quer que você faça. De ser marido, como a Bíblia diz para ser. De ser esposa, como a Bíblia diz para ser. Filho, como diz a Bíblia. Trabalhador, o que quer que seja. Mude a sua história. Deixe um legado que de fato traga vida para as pessoas. Eu quero orar com você. Põe a mão no seu coração, em nome de Jesus, que você possa se render ao Senhor nessa noite e entregar-se a Ele nessa noite, em nome de Jesus. Pai, toma em tuas mãos o teu filho, a tua filha, Pai, que permaneceram conosco até agora, ouvindo, recebendo, se alimentando da tua palavra, que agora o teu Espírito Santo possa ir de encontro a eles, Pai. Ó Deus, aqueles que estão decidindo nas suas casas entregar a vida para o Senhor, Pai,
recebe com braços abertos, Deus. Escreve o nome deles no teu livro. Aqueles que estão voltando para os teus caminhos nessa noite, Pai. Ó Deus, que o Senhor possa trazer de volta o amor pelo Senhor, o temor pelo Senhor, em nome de Jesus, Pai. Abençoa cada um, Pai, abre os céus e que o Senhor mude a nossa história, Pai, que possamos ter um coração segundo o seu e deixar um legado que marque gerações, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Agora eu quero participar da ceia com você. Você que se preparou aí, que separou aí o suco de uva, o pão. Jesus, ele estabeleceu um princípio para nós e ele deixou o maior legado. A morte dele, o sacrifício dele, a entrega dele nos faz filhos de Deus. Que você possa trazer isso à sua memória e lembrar cada dia, cada momento que você é filho de Deus, em nome de Jesus. A Bíblia diz que Jesus tomou o pão, partiu, deu graças e disse: esse é o meu corpo que é dado por vós, comei dele todos. Participe aí, em nome de Jesus. Da mesma forma, tomou o cálice, deu graças e disse: esse é o meu sangue que é derramado por amor de vós. Tomai, bebei dele todos, em nome de Jesus. Pode participar. Que a vida de Deus esteja na sua vida. Que esse seja o seu legado. Obediência, temor, amor por Deus e pelas pessoas. Viva isso. Seja feliz. Em nome de Jesus. Deus te abençoe.